Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você, nesses tempos de quarentena e coronavírus, um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor essa crise, para que a gente possa atuar melhor, passar de forma mais saudável, mais viva por esse momento. Estamos aqui, a O Eleonora, Rodolfo. e do outro lado da Câmara, também fazendo sua quarentena, o João Pedro Stedley, da direção nacional do MST, que você já conhece, a Eleonora vai falar um pouquinho mais dele, fazer a primeira pergunta, mas antes eu quero te convidar para participar dessa conversa, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe as reflexões, as informações que o João Pedro nos traz. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. João Pedro, muito obrigada por você estar aqui remotamente, né, na quarentena, falando com o Tutameia. João Pedro é economista, enfim, tem a sua trajetória toda ligada ao MST. E eu queria começar te perguntando como é que está a quarentena para o MST, que é um movimento social que tem a sua dinâmica muito nos encontros, né, nas reuniões. Como é que está a quarentena do MST? Bem, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Uma alegria poder, apesar da forma, conversar com vocês dois e todos os que têm acompanhado o Tutameia. Aproveito para cumprimentar o trabalho que vocês têm feito, entrevistando personagens do povo brasileiro que têm nos ajudado a compreender a situação do coronavírus, da crise, enfim, do projeto brasileiro. Na nossa militância do MST, nós temos duas situações. A primeira, aqueles militantes que, como eu, moram na cidade, nós decretamos já desde o dia 16, eu acho, de março, uma quarentena, antes, inclusive, dos governos, e todo mundo foi para casa se proteger, que nós, inclusive, temos uma brigada na China, que mora lá em Xangai, e durante todo aquele calvário que os chineses suportaram, lá eles ficaram em quarentena, os nossos militantes. E depois eles nos orientaram de que, de fato, o isolamento social é o principal e único remédio que pode salvar vidas. E nós, como um movimento que luta pelo alimento saudável, que luta por uma sociedade justa, igualitária, fraterna, temos que salvar vidas. E, portanto, nós tínhamos que dar o primeiro exemplo de recomendar que a nossa militância fosse para casa, se cuidasse para se salvar. E há um outro segmento da nossa base, que são os companheiros que moram em acampamentos. Esses, nós estamos enfrentando muitas dificuldades, são ao redor de 80 mil famílias em todo o país, a maioria dos acampamentos estão ainda na beira de estradas, alguns deu tempo nós transferir para dentro de outros assentamentos, e a companheirada está procurando orientá-los para que, pelo menos, tenham os cuidados de higiene, já que o acampamento aproxima muitas pessoas, né? Então, mesmo as crianças, nós temos escolas nos acampamentos, então a vida nos acampamentos está muito difícil. E há um terceiro segmento, que eu acho que é o menos difícil, que é a nossa turma que está assentada, que aí são mais de 500 mil famílias. Então, esses assentados, em geral, eles moram em lotes, né? Mesmo os que estão em agrovilas, as casas são um pouco distantes uma da outra, dentro da vila, lá no interior. Então, com eles tem sido mais fácil a convivência com os vizinhos e, sobretudo, podem ir trabalhar todo dia na roça, né? E depois, sobretudo, essa terceira parte do MST é que nós temos convocado para que exerçam a sua verdadeira função social, que é de produzir alimentos saudáveis
e praticar a solidariedade, levando parte desses alimentos para a cidade. Então, em várias capitais do Brasil, e mesmo cidades menores, a nossa companheirada tem dado um exemplo que nos orgulha muito, de gestos práticos de solidariedade, claro, tomando os cuidados, usando máscara, lavando a mão, mas temos usado pequenos caminhões, furgões, caminhonetes e levado esses alimentos para a cidade. Em algumas cidades é feita a distribuição na forma de cesta básica, quando você consegue juntar vários produtos. Em outras cidades, agora estava vendo os companheiros assentados na região do São Francisco, eles estão em plena safra da melancia. Então, eles têm carregado os caminhões de melancia e ido lá distribuir a melancia nos bairros pobres de Petrolina, de Juazeiro, lá no sertão do nosso Nordeste. E em outras regiões, também cito apenas como um exemplo, o nosso Armazém do Campo, lá em Recife, tem dado um exemplo impressionante, porque eles tomaram a iniciativa, desde logo, de começar a fazer marmitas para o povo de rua, que ninguém dava bola, e hoje já estão fornecendo ao redor de 500 marmitas por refeição para esse povo, mantendo os cuidados, né? A distância, a máscara, e inclusive conseguiram com a prefeitura e com a diocese, acho, um programa lá que instalou banheiros e chuveiros para que essa população de rua também tenha cuidados com a sua higiene pessoal e também se salve, porque todos estamos empenhados nessa missão única, salvar vidas. Depois é o depois. Uhum. Então, você estava falando que, além dessas ações de solidariedade, a produção dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, continua. Como é que tem sido isso? Há alguma mudança? Porque a população rural também está enfrentando riscos, né? Como é que tem sido essa produção da agricultura familiar? Em geral, os pequenos agricultores familiares e os assentados, eu acho que as maiores preocupações deles acaba sendo com os parentes na cidade, ou um que outro que tem alguma conta vencendo, então fica preocupado, vou no banco, não vou no banco, como é que eu faço, né? Mas eu acho que do ponto de vista do cotidiano deles, não se alterou muito, porque eles estão em casa, né, com a família, mas ao mesmo tempo podem ir para a roça, né? Então eles têm ido trabalhar na roça, cuidando das suas lavouras, das suas criações, né? A maioria deles tem, por exemplo, produção de leite, né, que envolve também o trabalho feminino, e pelo que eu tenho recebido dos informes, a produção de leite segue normal, né? Cada 3, 4 dias passa o caminhão carregando, todo mundo tendo seus cuidados de higiene, mas não alterou tanto, digamos, a rotina do trabalho na agricultura, né? O que alterou um pouco é justamente essa entrega dos produtos, como levá-los para a cidade, tendo certos cuidados, né? E os que estão em cooperativas, há muitas cooperativas que têm produção de leite, mas aí eu diria, na própria agroindústria do laticínio, já são muito rigorosos os cuidados de sanidade. Então a turma já estava acostumada a usar macacão branco, bota branca, né? Talvez o que acrescentou só foi a máscara, né? Então eu acho que lá no campo a vida está mais ou menos normal. O que eu acho que está complicado e que não aparece nos jornais, até porque eles escondem, são os assalariados rurais que trabalham para o agronegócio. E como agora nós estamos em pleno período da colheita da soja, do milho, tá? Os fazendeiros, claro, exigem dos seus peões, dos seus assalariados, jornadas duplas, exigem de tudo. E, claro, a gente de longe não pode acompanhar, nem se sabe se as fotos que circulam são verdadeiras, mas eu imagino que esses tratoristas, esses operadores de máquinas que trabalham de assalariados, devem estar sofrendo bastante, até porque os seus patrões
né, que todo mundo deve saber, há algum tempo, não foi atualizado o dado, mas eu acho que é do censo ainda de 96. 80%. Opa, opa, vamos aqui voltar com o João Pedro. Vamos reconectar aqui com o João Pedro. Vamos aqui buscá-lo novamente. Vamos aqui. Alô, João Pedro? Alô? João Pedro? Bom, vamos esperar aguardar aqui um pouquinho, ver se ele reconecta. Enquanto isso, vou fazendo um resumo do que falou o João Pedro até agora. Ele estava falando que o MST continua atuando remotamente, falou da questão o maior problema são os acampados, né, que estão na lona, na beira da estrada, em regiões, e alguns conseguiram ser transferidos para assentamentos. A produção rural continua, apesar das dificuldades. E o que ele estava falando agora, que era bem interessante, era a questão dos assalariados rurais. Esses, sim, que estão sendo expostos a jornadas, né, bastante estressantes. E vamos ver se a gente consegue retomar aqui com o João Pedro. Vamos ver se a gente consegue aqui, Rodolfo. Rodolfo está ali, recebendo coisas. João Pedro, então, estava falando com a gente dessa questão dos assalariados rurais, os tratoristas, né, gente que trabalha em várias... Opa, reativamos agora, reativamos. Você estava falando exatamente dos assalariados rurais, que, segundo você estava falando, são os que estão mais desprotegidos, expostos a jornadas bastante estafantes, e você estava falando, e os seus patrões, e aí cortou. Bem, segundo os dados do IBGE, num dos censos agropecuários, 80% dos proprietários de fazendas acima de 1.000 hectares moram na cidade. Portanto, não tem nenhum vínculo de relações sociais com os seus empregados. Daí, deixam lá tirado por um capataz, que é uma espécie de capitão do mato, que fica administrando a fazenda e se relacionando com os peões. E me imagino que a maioria desses capatazes não tem nenhuma preocupação com saúde pública e tal. Então, eu acho que esse é um segmento que está fragilizado diante dessa situação. Assim como, para aproveitar a tua inquietação, eu acho que aquelas periferias das pequenas e médias cidades do interior, imagino Londrina, Maringá, para citar algumas, que têm periferias que trabalham também na agricultura, devem também estar pagando um preço muito alto, porque deve ter diminuído o trabalho na agricultura e, ao mesmo tempo, vão depender de solidariedade para poder ter acesso a alimentos e a cesta básica. Esse momento está ajudando, está mostrando para a gente uma série de discrepâncias, de incongruências no modelo de produção, especialmente no modelo agrícola. Eu queria que você falasse um pouco dessas, enfim, incongruências que estão ficando evidentes na produção e no escoamento. O que dá para depreender do que está acontecendo, né, nesse período da pandemia, da nossa agricultura, da nossa produção agropecuária? Bem, lamentavelmente, apesar do alto custo social que nós vamos ter, mas eu acho que o coronavírus vai nos ajudar a conscientizar a sociedade brasileira e de todo mundo da inviabilidade do agronegócio. Inviabilidade do agronegócio. Da inviabilidade do agronegócio. Porque ele é um modelo de produção agrícola
que não nos protege do ponto de vista da saúde humana, né, e das condições objetivas da vida. E vou comentar por quê. Primeiro, tenho lido vários artigos e ensaios científicos que comentam a relação entre a destruição da natureza, desmatamento, afetar as nascentes, a baixa qualidade da água em função dos agrotóxicos, com o surgimento de vírus. No caso passado do vírus, que eclodiu também lá na China, e no caso do Ebola, já há comprovação que eles têm relação com a produção, digamos, industrial de animais. Você amontou um monte de galinha, um monte de suínos, né? Aquela outro vírus nasceu de uma granja de suínos no norte do México, né? Então, os vírus de origem animal se multiplicam muito mais rapidamente e ressurgem sobre outras formas por conta desse modelo de produção de proteína animal. Por outro lado, também li artigos científicos comentando que a destruição da biodiversidade. Porque quando você só planta soja e entope aquela natureza com venenos, nós estamos aplicando aqui no Brasil, em média, 15 litros de veneno por hectare. Isso é um absurdo. Não há nenhuma faculdade de agronomia que possa justificar essa necessidade. E ao você colocar 15 litros de veneno em 1 hectare de soja, de milho, de algodão, seja lá do que for, esse veneno destrói toda a vida que há naquele território. As bactérias que dão fertilidade para o solo, destrói todas as outras plantas, destrói a biodiversidade. E ao estabelecer um desequilíbrio na natureza, evidentemente que provoca o surgimento de enfermidades, ou seja, de fenômenos não naturais, seja de fungos e enfermidades para as plantas, seja para o ser humano, que em geral tem vindo pelos animais. Bom, segundo tema, que o coronavírus... Oi, Opa. vamos lá. Coronavírus, segundo tema. João Pedro, vamos ver. Bom, ocorreu uma pequena interferência aqui, quebramos. Deu, já voltou. Voltou. Você estava Muito falando, bem. primeiro tema, você falou, agora, segundo tema. O segundo tema que o coronavírus evidenciou para todo mundo é que nós precisamos recuperar o conceito de soberania alimentar. O que é o conceito de soberania alimentar? Que é diferente de segurança alimentar. Segurança alimentar, que foi um conceito construído pelos governos que estão lá na FAO, diz o seguinte: cabe ao Estado e ao governo garantir que a sua população se alimente, não passa fome. Mas não diz como. Então, segurança alimentar é só não deixar a população passar fome. Como o Lula fez aqui com o Bolsa Família. Tá bom, o sujeito tem Bolsa Família, vai lá no supermercado e compra a sua cesta básica. Tudo bem, isso é segurança alimentar. Mas agora, com o coronavírus, fica evidenciado que a tese dos movimentos camponeses e dos cientistas e do próprio Papa Francisco, que é necessário nós desenvolvermos a soberania alimentar. E a soberania alimentar é que o Estado e o governo induzam políticas públicas para que se produzam os alimentos no próprio território. E que o comércio internacional seja feito apenas com excedente. Ninguém é contra que se venda cacau para o exterior, café, mas só aquilo que sobra do brasileiro. O fundamental é que cada país, Opa. Cada país, vamos ver. Então, o João Pedro estava falando agora sobre o conceito de soberania alimentar.
Soberania alimentar, vamos lá. Fundamental que cada país... Então, cada país, cada território, cada povoado, se quiserem, precisa produzir os seus próprios alimentos. E é isso, então, que lhe dá soberania. E deixa independente de outras forças, seja de uma enfermidade como nós agora estamos enfrentando, seja de alguma intempérie, seja de algum problema econômico mundial. Esses dias eu estava brincando também em alguma entrevista dessa. Vocês já viram se a China resolver não comprar soja brasileira durante 2 semanas? Acaba com o agronegócio no Brasil. Então, há uma dependência muito grande desse comércio de commodities agrícolas que não são alimentos. Né? Então, eu acho que nós vamos sair desse período crítico com uma visão mais importante, uma consciência maior entre a população de que o modelo do agronegócio não resolve o problema da agricultura e nem da produção de alimentos sadios. E, portanto, adquire uma função social muito mais importante, o camponês, o agricultor familiar, e a necessidade de nós darmos outra utilização para as terras. Ou seja, o tema da reforma agrária, que havia sido esquecido nas universidades, na imprensa, e às vezes até por setores da esquerda iludidos com o agronegócio, agora eu acho que ele vai ressurgir com muito mais força. E a gente vai, então, você está falando do tema da reforma agrária, vamos falar em seguida do livro que você organizou e que está sendo lançado agora pela editora Expressão Popular, justamente sobre as experiências históricas da reforma agrária. Mas antes da gente entrar no tema da reforma agrária, eu queria só concluir esse pedaço da sua visão sobre a pandemia e os impactos na agricultura. Queria que você falasse um pouco sobre se essa pandemia pode provocar falta de alimentos. Como é que está a agricultura familiar do ponto de vista da produção e do escoamento nesse momento? É possível a gente imaginar essa situação durando mais alguns meses, que o Brasil possa ter problemas de abastecimento de alimentos? De tudo que eu li, estou acompanhando como militante, digamos, da agricultura familiar, eu acho que nós não teremos problema nenhum no Brasil. Ou seja, nós temos uma produção abundante, o fato dos camponeses e trabalhadores rurais continuarem produzindo, indo para a roça, eu acho que isso garante o nosso abastecimento. Nós, evidentemente, em alguma outra região ou uma cidade muito grande, pode interromper por algum tempo o abastecimento em termos de logística. Ou, por exemplo, nós somos, agora no Brasil, totalmente dependentes da farinha de trigo, que é importada do Canadá, dos Estados Unidos e da Argentina. Bom, se der algum problema nesse comércio da farinha de trigo, é evidente que, em algumas cidades, nós podemos ter falta de pão. Mas isso pode nos ajudar a nós reeducar, porque na culinária dos trópicos, como nós vivemos aqui no Brasil, nós não precisaríamos de pão de trigo, que é um produto alimentício do hemisfério norte, do frio. Então, quem sabe nos ajude a nós recuperar a tapioca, a batata doce, as batatas e outros produtos que nós conseguimos produzir com muita facilidade aqui no Brasil. Inclusive, por exemplo, algumas frutas, tipo a banana. Eu participei uma vez só aqui, como quase folclore, de uma oficina que o SESC, aqui de São Paulo, organizou, com a dona Heloísa, que era uma camponesa lá do Vale do Ribeira, onde ela aproveitava a farinha da banana verde e misturava com todos os alimentos que ela produzia, e com isso potencializava a nutrição de muitos alimentos, e assim também não precisa ficar dependente da farinha de trigo, que é importada. Então, eu acho que não precisa ninguém se assustar aí, não vai faltar alimentos para o povo brasileiro, né?
a agricultura familiar vai continuar produzindo. O que nós estamos pressionando, e aí sim pode ser um gargalo, é as políticas públicas, ou seja, o governo federal, que é o que administra os recursos para a agricultura, é que tem que criar vergonha na cara e repotencializar alguns programas de sucesso daquela política da segurança alimentar do Lula. Então, por exemplo, o programa PAA, Programa de Compra Antecipada de Alimentos. Nós, pelos nossos deputados lá, pressionamos a ministra Maria Tereza, ela se comprometeu em liberar imediatamente 500 milhões de reais. Como é que funciona o PAA? O governo, através da CONAB, convoca, contrata a que os agricultores produzam alimentos. Ele pode produzir o que quiser. Na época do Lula e da Dilma, nós chegamos a entregar 367 tipos diferentes de alimentos. Olha, eu vou repetir, porque às vezes a gente não se dá conta. A mesa do brasileiro tem 367 tipos de alimentos diferentes. Tudo isso produzido pela agricultura familiar. Então, qualquer agricultor, de acordo com o seu bioma, o seu clima, pode produzir o que quiser. Chega no final do mês, ele embala tudo direitinho, lava e entrega em alguma instituição que a Conab dizia, ou num hospital, ou num bairro, ou numa creche, ou numa escola, ou num asilo de idosos, enfim, aonde a Conab dissesse. Entrega o produto, a entidade recebedora assina lá na nota do produtor, ele vai com a nota do produtor e cobrava, ou seja, recebia à vista do governo através dos Correios, das lotéricas ou da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Então, nós estamos exigindo que o governo reative esse programa, porque ele já tinha botado na gaveta. Nós já, nos anos gloriosos do Lula, tínhamos 1 bilhão por ano, e agora, ano passado, acho que a Conab gastou 30 milhões, ou seja, uma merreca. Então, nós estamos pedindo 1 bilhão para esse ano, para essa situação de crise. A ministra prometeu 500 milhões, isso faz 15 dias, e até agora não saiu nada. Outra linha que está dentro do próprio PA, que ajudaria a resolver muitos problemas da periferia, é a própria compra de leite. E o leite, todo ele é por cooperativa. Então a Conab vai lá e faz o contrato com as cooperativas de leite. Ó. Isso é rápido, simples, tudo pela internet. E a cooperativa de leite sabe aonde vai entregar o leite. Tanto leite longa-vida, e aí pode viajar bastante, como se diz, né? Quanto algumas das nossas cooperativas têm fábrica de leite em pó. Então isso permite levar em grande quantidade de uma região para outra, e o leite ficar lá estocado e depois ser misturado com outras coisas. Então, o que é preocupante agora é que o governo tem que liberar esses recursos do PA o quanto antes. A segunda linha que é importante como suporte para a alimentação, que é o que você está preocupado, é o PENAI. O PENAI são recursos do MEC que garante a merenda escolar no ensino fundamental e no ensino médio. Bom, as crianças e jovens não estão indo para a escola, mas em vários estados, as prefeituras e os governos têm estimulado que as diretoras, seguindo os cuidados de higiene, sigam fazendo merenda, para que as crianças façam fila e vão lá na hora do almoço, ou entreguem na forma de cesta básica para as mães. Bom, mas isso custa dinheiro, e esse dinheiro vem do MEC, através do programa do PENAI. Então, o seu Guedes lá, que está bonitinho em casa, na Barra da Tijuca, ele devia liberar imediatamente mais recursos para o PA, mais recursos para o PENAI, né, para que esses recursos, na verdade, é injeção de soro na veia do camponês. Eles estimulam a produção de alimentos, e esses alimentos rapidamente podem chegar na mesa dos que mais necessitam. Até porque a Conab, ao longo desses anos, ela adquiriu um conhecimento, uma expertise, como usar uma palavra da moda, que ela sabe identificar aonde estão as coletividades de brasileiros que... Opa,
Oi? Vamos aqui, De novo, uma pequena interrupção aqui, como você está vendo, a transmissão continua. O João Pedro já deve se reconectar com a gente. Ele estava falando agora aqui dos programas de segurança alimentar que existiam durante o governo Lula e que ainda estão ativos, mas com menos recursos. E estava apontando como era importante que, especialmente nesse momento, esses programas fossem reativados para que o alimento produzido no campo, o alimento produzido no sistema de agricultura familiar, chegasse efetivamente às cidades, aos hospitais, às escolas, às prefeituras, para que não só para que mantivesse a economia aí da agricultura familiar, mas principalmente para que a população tivesse comida. Não é isso? Ele tinha falado do programa. Oi, sim, estamos te falando ouvindo. ele já tinha falado do PA. Agora. Aqui na nossa casa a internet está funcionando aí. Não sei como é que você está. Vamos ver. Então, a gente estava fazendo um resumo do que você estava falando, o Rodolfo estava fazendo um resumo e caiu quando você estava... Bom, você estava falando... Eu falei que ele tinha falado do PA, agora estava falando do PENAI, aí, que é esse programa aí de levar alimento produzido na agricultura familiar para as merendas escolares, né? E eu já tinha falado mal do Guedes? Não tinha ainda, mas eu queria aproveitar, então, já que você falou do Guedes, que você falou que o dinheiro não está saindo para a agricultura familiar e para esses programas existentes, ainda que pouco operativos, mas no dia 24 de março, o governo já liberou uma fortuna para os bancos, né? Como é que você vê essa situação? Quer dizer, dinheiro para o banco parece que tem na hora e a rodo. Nós, como movimentos populares, em torno da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, construímos uma plataforma política com propostas concretas de como salvar o povo brasileiro e a economia brasileira nesses tempos de crise. Mandamos para os deputados, mandamos para todo mundo. Infelizmente, todo governo autoritário tem muro nos ouvidos. E isso não deve ter tido repercussão nenhuma lá dentro. Porém, instigado pela tua pergunta, o que eu queria comentar é que lá nós elencamos diversas medidas necessárias para proteger a vida, portanto, garantir também alimento saudável, proteger o emprego, para que o governo, assim como outros países, pague a folha de pagamento das empresas, tá? Garanta o emprego das pessoas. Já foram demitidos 1 milhão de trabalhadores pelas empresas. Infelizmente, outras empresas não demitiram, mas estão arcando sozinhas com esse custo, que também não é normal. Por isso, a necessidade do governo atuar. Bem, aí a pergunta clássica, como você fez, é o que o governo faz com o dinheiro? Ou tem dinheiro para atender uma situação de emergência? É claro que tem dinheiro. E nós, no próprio documento, elencamos várias formas. Primeiro, o governo previu no orçamento desse ano mais de 700 bilhões para pagar juros da dívida pública interna. O que nós estamos dizendo? Cancela esse pagamento. Todo mundo vai entender. Por que nós vamos ter que pegar dinheiro público e pagar juro que vai cair na conta do banqueiro, que no máximo vai redistribuir na forma de dividendos para os seus acionistas, ou para meia dúzia de proprietários dos títulos da dívida pública interna, que, segundo o nosso querido Márcio Postman, não devem ser mais do que 5 mil famílias do Brasil que são proprietários dos títulos da dívida pública interna. E eles, me imagino, tudo ricaço, devem entender. Esse ano eu não vou receber nada de juros e esse dinheiro vai para salvar o povo brasileiro. Segunda fonte, o governo deveria ter coragem, que até o próprio Banco Itaú está dando exemplo. Os 5 maiores bancos tiveram um lucro líquido, depois de pagar imposto de renda, tudo, ano passado, 26 bilhões de reais. De novo, é um dinheiro, lucro líquido. O Itaú, com vergonha, já que parece que tiveram seus diretores uma formação católica,
pelo que eu vi da entrevista de um do Setúbal, ontem anunciaram que vão doar R$ 1 bilhão desse lucro para ações de saúde. Parece que vão criar um comitê lá no Sírio-Libanês. Bom, eu pergunto, e os outros 25 bilhões? Por que também nós não podemos direcionar para a saúde? Não? Terceira fonte que o governo tem é criar imediatamente, numa situação de guerra, um imposto sobre fortunas. Todo mundo sabe, vocês também já repercutiram em outras entrevistas. Há no Brasil 206 bilionários. 206 apenas. A gente sabe o nome, endereço e o CPF. 206. Que tem rendas anuais acima de 1 bilhão. Não? Bom, então o que o governo devia fazer? A soma da renda desses 206 dá 1 trilhão e 200 bilhões. O governo pode, de forma compulsória, utilizando esse decreto de utilidade pública, dizer assim, esses 206 brasileiros bilionários vão contribuir com 20% da sua renda como imposto compulsório para salvar o povo. E só aí nós teríamos 240 bilhões de reais. A quarta fonte, aí seria o governo utilizar das reservas que nós temos em dólar, que é a mais rápida e mais fácil. Temo que eles tendam a pegar esse dinheiro, inclusive, para ajudar o banco, como o Rodolfo falou. Parece que é o que estão fazendo, não? Eu acho que já estão fazendo na surdina, não aparece nos jornais, porque é um dinheiro que está depositado em dólar em Nova York, sobre o qual o governo não recebe nada de juro, porque o Banco Central americano decretou, em tempos de coronavírus, que a taxa de juros lá agora é 0,005, ou seja, nada. Nem sequer paga o serviço dos bancários que ficam operando esse dinheiro. Então o governo tem 300 bilhões de dólares depositado nos Estados Unidos sem produzir nada. Ora, vamos repatriar esse dinheiro, só aí, convertendo em reais, vai dar 1 trilhão e 500 bilhões, e nós poderíamos, então, com esse dinheiro, ajudar as empresas a pagar a folha para não ter desemprego, fazer um investimento necessário no SUS, ajudar na agricultura familiar, PA e outros programas, e assim nós poderíamos salvar o povo, não ter perdas e recondicionar a economia brasileira para daqui a 3, 4 meses nós sair com muito mais energia. Bom, legal. Agora, só que tudo que o governo está fazendo é exatamente o contrário. Quer dizer, ele está, de um lado, protegendo os bancos e, de outro lado, até negando a existência da crise de saúde. Quer dizer, hoje, ontem, o Bolsonaro falou que parece que esse vírus já está indo embora. Esse é o maior problema que nós temos, além do coronavírus e das dificuldades econômicas. É que, no momento de tamanha crise, todos os países do mundo precisam ter governos que sejam líderes da população. E nós, aqui no Brasil, essa foi o nosso pecado maior. Nós estamos enfrentando um período grave, a maior crise da história dos 500 anos, e justamente coincidiu com um governo que não representa a população. E notem, o governo Bolsonaro não é maluco. Não adianta nós debochar da ignorância deles. É planejado. É assim que funciona um governo neofascista. Foi assim que o Hitler funcionou, foi assim que o Mussolini funcionou, e foi assim que o Trump funcionou, e que já alcançou mais de 20 mil mortos pela irresponsabilidade do governo Trump. E quero aproveitar, então, para justificar minha tese de que eles não são malucos, eles só são neofascistas. Leiam esse livro. Aproveitei a quarentena para ler 2 vezes. Leiam esse livro, Os Engenheiros do Caos.
Aqui nesse livro, de um autor italiano, Giuliano da Empoli, ele deve ter nascido lá em Empoli, na Itália, ele descreve com detalhes toda essa ideologia fascista que gerou o Partido Cinco Estrelas na Itália, depois gerou Brexit, depois gerou Trump, depois gerou Bolsonaro. E ele demonstra, inclusive, que não é ignorância. Essa ação política ideológica do Bolsonaro, todos os dias, colocar mensagens no Twitter, mensagens direitosas, atacando a ciência, atacando o povo, é planejado. Isso tem assessoria dos norte-americanos, tem assessoria do Mossad de Israel, porque eles precisam manter a sua tropa de direita, aqueles 8% que se consideram bolsonaristas duros, eles precisam manter essa tropa unida. Porque na medida que o Bolsonaro sinalizasse para o centro, ou tivesse uma recaída de bom senso, ele perde a sua base fascista. Porque o fascismo se alimenta de uma ideologia do ódio, do sectarismo. Só eu me salvarei, os outros não se salvarão. Vocês não ouviram aí alguns pastores fascistas, isso não tem nada a ver com o evangelho, pregarem pela internet que o povo da igreja dele vai se salvar e todos os outros vão morrer? Mas o que é isso, meu Deus do céu? Agora, João Pedro, isso aí nos coloca a questão, quer dizer, com o Bolsonaro não tem como tomar atitudes, essas atitudes necessárias para esse momento. Como é que a oposição pode reagir a isso, os movimentos sociais? Bolsonaro foi eleito. Como é que é possível tirar Bolsonaro? E os partidos de oposição parecem até divididos em relação à estratégia do fora Bolsonaro. Como é que você vê o encaminhamento político disso, que seria a saída, né, para a gente conseguir enfrentar esse momento tão dramático? Bem, eu acho que o governo Bolsonaro já acabou, do ponto de vista de representação social e de força política. Mas ele não tem 30% ainda do eleitorado, pelo menos? Não, do eleitorado ele não tem mais 30%. As pesquisas, essa da Folha por telefone não vale, né? Francamente. Então vamos esperar quando nós tiver condições de fazer pesquisa de casa em casa, que é o melhor método, onde a pessoa pode falar francamente, né? Mas todos os indicativos sinalizam, pelas manifestações nas janelas, pelo comportamento das forças organizadas, que é um governo que está isolado. Porque ele já não consegue ter apoio de nenhum governador. Nenhum governador apoia o governo Bolsonaro. Os principais veículos da imprensa burguesa, Globo, Estadão e Folha, já saltaram do barco, apesar deles terem sido responsáveis pela eleição do Bolsonaro. E nas forças sociais também. Então, o governo já não tem moral suficiente para continuar. Ele só continua lá porque é tutelado pelos militares. Se o seu general Braga Neto, amanhã depois mudar de ideia e trocar ideias com o comando das Forças Armadas, eles podem a qualquer hora pressionar o Bolsonaro e trocá-lo. Bom, a forma como nós vamos sair desse imbróglio não se sabe, porque isso vai depender desse componente do coronavírus. Daqui a 2 meses, quando nós sair dessa crise, as massas voltarão às ruas, porque esse que é o dilema. As forças populares, a classe trabalhadora, a juventude, por conta também do vírus, nós não estamos podendo exercer a política, porque a política das massas é ir para a rua, é ir para a praça, e nós não podemos, nós só podemos ir para a janela. Não? Então, o equilíbrio que existe atualmente é provocado contraditoriamente pelo próprio coronavírus. O coronavírus ajudou a desmascarar o governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele impede que haja um movimento de massas que o derrube. Agora, ele não tem mais condições políticas, né? Por mais que ele exerça
ideologicamente esse discurso permanente fascista e do ódio, mas ele já não agrega mais forças suficientes para representar a sociedade brasileira. E por isso que eu acredito que o governo já acabou. O problema é como vamos substituí-lo. As formas jurídicas de substituí-lo, há muitas. Algumas mais rápidas, outras mais demoradas. Eu tenho lido aí nos jornais. A mais rápida seria os próprios militares pressionarem ele a fazer a renúncia. Que sem a pressão dos militares ele não vai renunciar. Né? Por ser uma mente fascista. Segunda seria, então, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral criar vergonha na cara e considerar os crimes que ele está cometendo pelas vidas que nós estamos pagando. Né? Olha, nós já estamos chegando próximo de 2.000. Né? E poderíamos chegar a 20, como os Estados Unidos. E quem é o responsável por isso? Né? Bem, segundo, seria um processo de impeachment, que aí passa pelo Congresso e é mais lento. Né? Então, as formas jurídicas existem, mas elas dependem de uma correlação de forças que agora, pelo coronavírus, não estão colocadas, não dá para medir exatamente como elas se comportam. João Pedro, desculpa, você falou aí que Bolsonaro está sendo tutelado pelos militares, mas essa é uma tutela, pelas evidências, se ela existe, é uma tutela muito frágil, porque a gente vê, como você bem falou, ele todos os dias indo para o Twitter ou indo às ruas, fazendo comentários que atentam contra a saúde dos brasileiros e que tem consequências, porque cada vez que ele vai para a rua, é um percentual, 5%, 10% da população que abandona a quarentena, como a gente já viu estatísticas a esse respeito. Ao mesmo tempo, ele segue mandando para o Congresso decretos-leis e medidas provisórias, uma pior do que a outra, no sentido de reduzir as garantias e os direitos dos trabalhadores. É verdade tudo o que você falou, mas isso é, digamos, o plano neofascista. O plano dos militares é que... Por que eu digo e leio que há tutela? Olha lá, todos os ministros importantes do Palácio do Planalto são militares. Não? E os militares estão ainda se comportando com certa cautela, mas já começam a ter um certo distanciamento. A ordem do dia do general Pujol foi diferente da do que presidente. Ele pregou isolamento. Não? Se amanhã depois, num quartel, apareceu o coronavírus, como eu li hoje, que tem um porta-aviões dos Estados Unidos parado numa baía em algum lugar do mundo, com 600 mariners com o coronavírus, isso muda a opinião também dos militares em relação a essas políticas neofascistas. Então, eu acho que há sinais que os militares sabem que são eles a única força que o protege, porém, estão começando a ter um certo distanciamento. E essa visão de distanciamento, eu acho que eles começaram a ter a partir do motim da PM do Ceará, que o Bolsonaro apoiou publicamente, e os militares brasileiros, treinados que foram só para a segurança pública interna, se deram conta. Se essa prática do motim e da greve de policiais militares armados se estender, coloca em risco a própria função das Forças Armadas. Então, aí eles deram chega para lá. Então, mas isso não está muito claro por causa dessa correlação de forças que eu acabei de explicitar. Então, vai depender também, na saída do coronavírus, como é que as forças militares vão interpretar, né, as vozes que virão da sociedade. Também, já li em outros artigos de pensadores militares, que os militares, a parte da instituição, lá na casa deles, eles se comportam como classe média. Aliás, uma classe média
Oi? Oi, uma classe média. Vamos ver aqui, já estamos restabelecendo a conexão aqui com o João Pedro. Ele estava falando... Opa! Oi, peraí. Tá de volta. Oi. Então aí. Deu. Vem em frente. Os militares agem como classe média. Uma classe média... Com certos benefícios, pagam com dinheiro público, mas lá na casa deles, digamos, eles reagem como classe média. O filho vai na universidade, ouve os amigos, toda aquela história. E eu acho que a classe média do Brasil também está mudando de opinião. Isso a gente enxerga pelas manifestações das janelas. Para quem a Folha de São Paulo escreve? Para uma classe média paulistana, não é para a periferia. E, óbvio, se a Folha de São Paulo está com essa nova linha editorial, é porque tem ressonância numa classe média. Então, os militares leem jornal, acompanham a rede, e eu acredito que essas influências, digamos, psicossociais, vão também ajudar a mudar o comportamento dos comandantes que têm responsabilidades lá nos quartéis. Então, nós estamos dentro de uma situação que ainda é difícil de prever, mas eu sou otimista, haverá mudanças e a sociedade brasileira não tem como aguentar mais 3 anos desse governo. Você falou que você está otimista. A gente tem ouvido muitas pessoas falarem aqui do receio de um caos social, dada a inépcia, aliás, a ação do governo contra a população nesse momento. Você acha que essa hipótese de caos social, ou de revolta, de fome, essa é uma realidade que pode acontecer? Eu acho que não, porque o caos social e a confusão, se tivesse que acontecer, era agora, no auge do coronavírus, onde as pessoas desesperadas. Eu acho, e isso são energias positivas que me deixam otimista. Vocês perceberam, vocês que estão todo dia na rede, como se criou uma imensa rede de solidariedade no povo brasileiro? E leva o Itaú a dar 1 bilhão. O Itaú, na verdade, está fazendo investimento. Não está fazendo caridade. Está fazendo investimento. Entregou para a Fundação Itaú, né? Está fazendo investimento na boa vontade do povo. Porque o povo vai se lembrar, o Itaú também contribuiu. Mas o que eu quero ressaltar aqui? O que está salvando o povo brasileiro é o próprio povo. Nós temos organizado, como eu comentei antes, e nós não gostamos de ficar se exibindo, cesta básica, entrega de alimentos, as marmitas. É impressionante como o povo está se ajudando. Então, não há risco de um caos social, de um negócio. Tu vê, nem nos presídios eles conseguiram se revoltar, porque eu acho que a solidariedade emergiu como um valor da sociedade brasileira. E é essa solidariedade que eu acho, terminado o coronavírus, vai nos levar a fazermos manifestações muito maiores contra o governo, para derrubá-lo, depois que nós saímos dessa crise de saúde pública. A gente está quase chegando ao final aqui da entrevista. Queria que você falasse um pouquinho do livro, da história da reforma agrária, um pouquinho disso, e queria que você falasse, então, você acha que a gente vai sair melhor do que a gente está nessa crise? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa crise vai ajudar nós a expurgar os nossos defeitos, expurgar os nossos pecados, usando uma expressão religiosa, e nós vamos sair mais conscientes de que não é possível mais a sociedade se organizar em torno do lucro. Não é possível mais a sociedade se organizar em torno do mercado. Não é possível mais nós ficarmos reféns de governos neofascistas, autoritários. Então, vai emergir uma visão nova de uma sociedade mais justa, mais fraterna, que debata no seu interior, inclusive, a construção de outros valores. Eu acho que foi derrotado já com essa crise. Essa ideologia neoliberal, que o mercado resolve tudo, já foi derrotada a ideologia de o lucro acima de tudo, acabou. Está aí a lição do Itaú de novo para repetir. E foi derrotada com essa crise essa ideologia do egoísmo, do individualismo e do consumismo. Consumir para quê? Você que está em casa aí com 300 maquininhas de isso, daquilo, de não sei o quê, que adianta se não chegar comida ao meio-dia saudável?
Tá? Então, isso muda a visão dele. Né? Que adianta ser consumista? Vai lá no shopping, compra o quê? Tá? Então, isso vai mudar a nossa visão de mundo e por isso que eu sou otimista. Agora, 2 pitacos sobre o livro, que não era o objetivo da nossa conversa. O livro é um velho projeto, já de anos, porque, como vocês sabem, eu atuo também na Via Campesina Internacional e ficava ouvindo, né, as experiências que há e que houveram num país, no outro país, e vários companheiros ficavam me instigando: João Pedro, você tem que botar num livro essas coisas, essas experiências, porque senão vão se perdendo. Então eu me senti na obrigação, quase que como um privilégio, por conta dos contatos que eu tenho no mundo inteiro, de ter a oportunidade de recolher os relatos, os escritos, recorri a vários amigos e companheiros, pensadores, intelectuais, instiguei eles: escreve aí como foi o último que me mandou a semana passada foi um companheiro, antigo militante comunista lá da Alemanha, disse: Joaquim, é o nome dele, Joaquim, escreve aí, como é que foi a reforma agrária da Alemanha? Que lá não tem mais latifúndio. Que ninguém sabe, a gente só ouve falar da Alemanha pela Merkel, né? Mas na Alemanha houveram várias reformas agrárias, inclusive a mais radical na Alemanha Oriental, e ninguém sabe nada, né? E lá os camponeses ficaram com a terra, não devolveram para ninguém. Bom, então, o meu esforço foi aproveitar desse privilégio que eu tinha das minhas andanças, dos contatos, reunir tudo isso num livro. E aí eu me dei conta que não vai ser só um livro. Então, nós, com a expressão popular, criamos uma coleção. Agora, essa semana, pelo correio, está chegando para quem entrar na internet e para o Clube do Livro da Expressão, o livro já impresso, mas já estou fazendo o volume 2 e já tenho um esboço do volume 3 para nós trazer para os estudantes, para a militância em geral, esse patrimônio histórico do que foram as reformas agrárias. E comecei, para ninguém achar que era manipulação, com a primeira delas, que foi a reforma agrária dos Estados Unidos, que aconteceu entre 1862 a 1900. E talvez a minha contribuição, modéstia à parte, mas também era uma obrigação, foi que eu criei, então, uma tipologia das reformas agrárias. Lendo tudo, né, diz, opa, aqui não dá para misturar como tudo é a mesma reforma agrária, né? De acordo com as experiências de cada país. Então eu criei uma tipologia, claro, aproveitando também os diálogos que eu fiz com vários intelectuais. E na minha tipologia, então, nós temos as reformas agrárias clássicas, que foram as primeiras que foram feitas em praticamente todo o hemisfério norte, e foram feitas pela burguesia industrial. Notem quem fez a reforma agrária clássica. Não foram os camponeses. Foi a burguesia industrial em aliança com os camponeses. Depois nós tivemos reformas agrárias radicais, sem o Estado e sem lei, que é a reforma agrária mexicana, é a clássica, exemplo clássico. Depois nós tivemos reformas agrárias reformistas, que eram, assim, localizadas, pontuais. Por exemplo, a reforma reformista histórica foi a do Nasser, no Egito. Ele desapropriou todas as terras ao longo do rio Nilo. E, com isso, desenvolveu a agricultura e eliminou a fome no Egito, até hoje. Né? Depois nós temos as reformas agrárias populares, que é uma mescla de mudança de governo e tendendo a ser pós-capitalista, que foi a experiência de Cuba, da China. Né? E temos as reformas agrárias socialistas, que aí sim foi, então, mescladas com a mudança do modo de produção, que foi o que aconteceu na Rússia soviética, na Coreia do Norte e um que outro país lá do leste europeu. Inclusive, nesse primeiro volume, não deu tempo eu recolher nenhuma ensaio de reforma agrária socialista. Vai ficar para o segundo volume, onde uma companheira nota, e até vou fazer aqui um agradecimento público, a Ana Maria Prestes, filha acho que é a filha mais nova do Luiz Carlos Prestes. Ela morou muitos anos em Moscou, né, por conta do exílio, e ela, então,
atendendo o meu pedido, se dispôs, porque tem uma literatura enorme e nós no livro tínhamos que condensar, ser mais didático. Não dá para simplesmente, tu quer saber sobre a Rússia, vai ler tal livro. Bom, então o cara vai virar especialista em Rússia e não vai ter ideia do que foi a reforma agrária soviética, bolchevique. Então, a nossa querida Ana Prestes organizou em 30, 40 páginas o que foi mesmo a reforma agrária no tempo da União Soviética. Então, esse é o livro, espero que a nossa militância leia e eu vou seguir. Esse livro já era para ter saído antes, mas aí com a crise de 2016 e o golpe contra Dilma, afetou também as minhas atividades, porque na prática eu acabo fazendo esse tipo de coisa, que não é a minha atividade principal, nas horas de folga, como diz o outro. Então, está aí para vocês. Legal, João Pedro. A gente queria agradecer muito aí a sua participação, agradecer aqui a pequena assembleia que se formou acompanhando a sua fala, lembrar para todos que essa entrevista fica disponível para ser revista e discutida entre os amigos no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, e o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então, antes de a gente partir para o nosso encerramento, eu queria pedir que você te convidar aí a dar a sua mensagem final aí a esse povo que nos acompanhou e que vai seguir conosco aí pela internet afora, né? Eu vou ficar com o tema que permeia todas as pessoas e famílias. Eu tenho um filho médico que é emergencialista no pronto-socorro lá em Porto Alegre. Todos os dias eu escrevo com ele, falo, tal. E a única coisa que ele me diz, só tem uma salvação, fique em casa, só o isolamento social pode. E deixa para nós aqui, que estamos aguentando, de vez em quando ele me manda fotos do celular, que virou uma verdadeira guerra, as nossas unidades de emergência. Então, não adianta você ficar doente, porque lá na emergência já estão superlotados. E o único problema a mais é que tu pode, inclusive, contaminar mais o médico, que é o que está te salvando. Então, pelo amor de Deus, vamos todos ficar em casa e sejamos otimistas. Nós vamos sair dessa muito melhor, vamos mudar a economia, vamos mudar a nossa visão de mundo e vamos mudar esse governo neofascista. Um grande abraço a todos. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, João Pedro. Um abração. Bom, pessoal, então a gente conversou aqui com o Pedro Stede, da direção nacional do MST, que trouxe para nós aí um quadro de como está a situação dos trabalhadores, nos assentamentos, nos acampamentos no MST, que tipo de trabalho o MST vem fazendo nesse momento aí para tentar diminuir o sofrimento do povo brasileiro, essa rede de solidariedade que eles vêm contribuindo. O João Pedro também falou de políticas públicas necessárias para enfrentar a crise neste momento, políticas públicas possíveis, né, para trazer comida saudável para quem está agora sofrendo, seja nas escolas, seja nas periferias. Trouxe também, claro, a sua visão de conjuntura e uma visão bem otimista. Falou ainda do livro que ele está lançando sobre as questões da reforma agrária. Muita gente perguntando aqui sobre o livro. Eu repito, esse livro é o livro do João Pedro, início de uma trilogia ou uma série, né, sobre as reformas agrárias no mundo. Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo. O título, então, o volume 1 é Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo. Volume 1. Esse é o volume 1, está sendo lançado pela Expressão Popular, é editora e livraria Expressão Popular. O pessoal que estava perguntando, é só colocar aí no seu buscador na internet Expressão Popular, se tiver outros aí, ela fica na Rua da Abolição, em São Paulo, então, para não ter erro. Eles fazem venda online, tem um acervo muito importante, aí, muito sólido, denso, para quem está precisando de leitura nessa quarentena, né, vai encontrar coisa muito boa lá, além, claro, aí do livro do João Pedro sobre as experiências históricas da reforma agrária no mundo. E com isso, Eleonora... Com isso, ficamos por aqui. Até a próxima. Vai lá no Tutameia TV, se inscreva no nosso canal
Tecla, na Cinetinha, e a gente está sempre por aqui, né? Isso. O pessoal está lembrando aqui para lembrar também do trabalho do MST. Sim. Aqui em São Paulo, em várias cidades, várias capitais, existe o Armazém do Campo, que é o local de venda de produtos da reforma agrária. Isso. Né? Então, eventuais interessados, procurem na sua cidade o Armazém do Campo. Em alguns lugares está sendo feita a venda à distância, né? Das entregas da produção. Com entrega aí da produção da reforma agrária. É uma forma de você contribuir com o MST e de receber comida limpa, né? Saudável. É isso, pessoal. Então, abração, pessoal, hein? muito obrigada. Fique em casa. Fique em casa. Tchau.